Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Projeto Vida Consciente. Rogamos amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha e nos intui, nos auxilia nesse estudo, que a gente possa ter uma noite agradável de estudos. Estamos no terceiro dia de estudos do livro Futuro Espiritual da Terra. Este livro é do André Luiz, Espírito, psicografado pelo Samuel Gomes. Então, essa de 2016, é uma leva recente do Espírito André Luiz. E o tema desse livro é o que a gente está vivendo agora, essa transição planetária. Então, esclarecendo muitos aspectos e nos dando um pouquinho mais de paz e tranquilidade de enfrentar esses momentos, agora que a gente sabe que não estamos à deriva, né? Que existe uma força maior no comando e que, apesar de tudo que está acontecendo, está tudo certo. É o necessário para o nosso momento, para essa transição planetária. Para quem está chegando novo no estudo, o Projeto Vida Consciente nasceu da necessidade de incluir a pessoa no seu próprio atendimento, na sua própria cura. Porque os atendimentos estavam sendo quase que paliativos e com um aspecto miraculoso, né? Você vai lá, pede um atendimento e resolve. Só que depois de algum tempo a pessoa voltava com as mesmas dificuldades, ou seja, não resolveu em definitivo o problema. Então foi criado esse estudo para facilitar o engajamento da pessoa na sua própria cura. Então a gente não está mais naquela fase de terceirizar a espiritualização, a espiritualidade, a religiosidade. A gente está na fase de assumir a nossa responsabilidade nessa caminhada espiritual. Então, entendendo as regras do jogo, as regras da vida, né? Então, se eu entender as leis universais que nos regem, fica mais fácil eu me conduzir retamente, conduzir de acordo com a proposta do Evangelho, que é o manual do bem viver. Então, conhecendo essas leis, eu vou conseguir fazer as mudanças. Porque até então, eu apenas sabia que o amar ao próximo como a si mesmo era algo muito divulgado, era algo bonito, mas eu tinha, para mim, como isso algo utópico, longe da nossa realidade. Mas depois entender que Jesus não estava falando aqui de uma utopia, que ele estava falando de uma lei universal de causa e efeito, que lá na frente, na próxima vida, o próximo vai estar no meu lugar e eu vou estar no lugar do próximo e ele vai ter condições de fazer para mim o que eu fiz para ele. Eu entendo que amar ao próximo como a mim mesmo é algo urgente, necessário para agora. Então, nesse estudo Vida Consciente, a gente busca esse entendimento aqui, dessas leis que nos regem, das mudanças que a gente deve fazer, do porquê dessas orientações do Evangelho. Então, entendendo isso, a gente tem a razão do nosso lado. Fica mais fácil da gente ter forças para botar em prática. Então, além da lei de causa e efeito, uma lei que nos afeta muito, principalmente agora, na era da depressão e da ansiedade, né? As leis do psiquismo. Por que a gente está sentindo isso? Por que a gente reage dessa forma? Por que a gente é desse jeito? Entendendo isso, entendendo como lidar com o que está aí, entendendo o que fazer para evitar que isso continue. Também a lei de sintonia vibratória, né? Tudo que eu vibro, tudo que eu penso, eu vou atrair situações semelhantes. Então, o porquê do agradecimento? Todo mundo fala que deve agradecer, mas a gente não entende bem o porquê e não bota em prática. Então, se eu entendo que é uma lei de sintonia vibratória, que se eu acordar de manhã e escolher um motivo para agradecer, ao invés de 9 motivos que eu tenho para reclamar, eu estou numa outra faixa de vibração. Eu vou começar a atrair situações no meu dia a dia para continuar agradecendo.
Então, também é algo necessário o agradecimento. Mudar essa nossa vibração, o que a gente pensa, o que a gente se liga. Então, é muito importante esse conhecimento para que a gente consiga melhorar de vida, entender que a gente está aqui e fazer dessa caminhada aqui na Terra algo mais agradável, mais harmonioso. Então, a gente está entendendo as regras do jogo e fica mais tranquilo da gente se conduzir nessa vida. Então, vamos continuar com o nosso livro, O Futuro Espiritual da Terra. Então, ele falando aqui dessa transição para a regeneração. No processo de transferência dos exilados de um orbe para outro, a segunda morte é a troca definitiva dos perispíritos, gerando sensações iguais àquelas que se sente no processo de desencarnação. Eu falei um pouco disso aqui no final do último estudo. Então, para você... Bom, voltando um pouquinho à fita, né? Na transição, vai existir uma grande troca de alunos dessa escola chamada Terra. Vão vir alunos de outras escolas para esta e alunos desta vão ser transferidos para outras escolas. Então, todos os que não se adequam mais à nova proposta da escola não poderão mais permanecer aqui. Não por um impedimento impositivo, mas por um impedimento vibratório. A vibração da Terra não vai mais possibilitar a formação de um corpo para esses espíritos. A vibração deles, ao tentar gerar um novo corpo, desestruturaria essa geração, essa geração das células, né, da formação de um novo corpo, e haveria o aborto atrás de aborto, ou seja, não tem mais condições de gerar um novo corpo. Por isso estão sendo transferidos para outros orbes que sejam compatíveis com o aprendizado e com a vibração de cada um. E o que ele está falando aqui é que para você ir desse planeta para outro, não é só pegar uma nave e ir para lá. Porque o nosso corpo espiritual, que a gente chama de corpo espiritual, que é o corpo astral, ele é composto da astralidade da Terra. Então, eu não posso sair com esse corpo astral e ir para outro planeta. Eu preciso me libertar desse corpo astral, ou seja, eu vou morrer, como você se liberta de um corpo físico morrendo, você vai morrer no corpo astral, e em corpo mental é que você vai ser transferido para esse novo planeta. Então, é uma segunda morte que existe aí. E o que ele fala aqui, as sensações são parecidas ao nosso processo da desencarnação física. Então, contam os espíritos em relatos de preparos para essas expatriações, nesse preparo para transporte dessas consciências, desses espíritos, muitos deles ficam à beira de uma praia, e onde a água do mar fica batendo e vai limpando o que está apodrecendo do corpo astral, a água do mar vai levando embora, vai desintegrando todo o corpo astral. É uma forma, não sei se natural ou menos sofrida de haver essa segunda morte, né? Mas é um fato isso, algo que ocorre, é necessário para que a pessoa saia daqui para outro planeta e também para quem está chegando, vai ter que formar um novo corpo astral. Um processo semelhante aconteceu com o que eu falei aqui da paixão de Jesus, né? A verdadeira paixão dele foi ter que reconstruir todos os corpos até chegar ao plano físico para ele conseguir nascer aqui no nosso plano. Então, conta a espiritualidade que foi em torno de 1000 anos esse processo. Essa foi a verdadeira paixão de Jesus, né? Um processo, digamos, de criação de corpos grosseiros para ele, porque ele já tinha se libertado de todos esses veículos inferiores. Então, quem vem de um outro planeta para cá também vai chegar aqui em corpo mental e vai formar um novo corpo para se preparar para encarnar aqui. Então, isso não é tão rápido assim, saiu daqui para outro planeta, já vai ganhar um novo corpo físico lá
para a parte física daquele órgão, né? É algo complexo. Por isso a importância da gente entender o que está acontecendo, saber que vale a pena a gente se esforçar para essa mudança, que nós somos os maiores beneficiados disso tudo. Por enquanto a gente faz porque sabe que é beneficiado. Vai chegar um ponto em que a gente vai fazer, vai mudar, porque a gente sabe que é o certo. Apenas por isso. Esse é o objetivo. Mas por enquanto a gente ainda não está lá, né? Pelo menos a maioria de nós. Nos dias atuais, já está sendo realizado um número expressivo de alterações cirúrgicas nos perispíritos para atender às necessidades dos que aqui permanecerão. O que ele está dizendo aqui? Que o corpo físico vai mudar também, porque o perispírito, que é a parte mais exterior dele é o corpo astral, é a forma, ele compõe a forma do modelo organizador de um novo corpo físico. Então, se a forma está mudando, o corpo físico, que é a forma, vai mudar também. Por esse motivo é que, como eu comentei no item anterior, que não é um impedimento das pessoas continuarem aqui, é uma impossibilidade por não haver mais condições delas gerarem um corpo físico, que o corpo físico vai estar numa forma mais sutil e não vai mais conseguir absorver as vibrações mais grosseiras desses espíritos. Então, não dizendo aqui que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, não. São espíritos que, na sua atual faixa evolutiva, não poderão mais permanecer aqui. Não quer dizer que somos melhores que eles. Talvez eles estejam num percurso, num tempo muito menor do que a gente para ter chego até aqui. A gente talvez demorou mais. Então não dá para dizer quem é melhor, quem é pior, né? Por exemplo, um aluno repetente pode ser muito melhor que os outros, mas ele está mais velho, ele já perdeu um ano. Então não dá para dizer que ele é mais inteligente ou melhor que os alunos que não repetiram, né? Então é algo que a gente não tem condições de dimensionar aqui e de afirmar o que é e o que não é. Por isso a orientação, né, de não julgar. Essas modificações já começaram a exercer algumas mutações no corpo físico do homem, por meio dos mecanismos reencarnatórios. Então, a cada reencarnação, o perispírito vai imprimindo no corpo físico um pouco dessas modificações. E aí os descendentes já vão trazer geneticamente isso, e ao reencarnar imprimem um pouco mais dessas mudanças, e aos poucos o corpo físico nosso vai mudando. E isso está acontecendo já, e a medicina está perdida, uma parte da medicina está perdida nisso, porque tem síndromes novas e estão sendo catalogadas como doenças, e na realidade é algo diferente, não uma doença, algo diferente, e a medicina ainda não sabe como lidar com isso, não tem ferramentas para lidar com isso. Então isso a gente vai ver muito nesse período agora de transição. Então quem tem aí um filho, um parente um pouco diferente, não quer dizer que ele seja errado ou inferior a nós. Muito provavelmente é superior. Nós é que não estamos ainda compreendendo essa nova forma de agir, de viver, né? O nosso psiquismo está sendo alterado, então a parte comportamental altera muito também. A medicina ainda não compreende essas transformações, interpretando-as como enfermidades estranhas ou desconhecidas. Mas, na verdade, são expressões desse ajustamento, entrando em choque com as leis que regeram a formação do corpo físico até agora. No futuro, os corpos físicos apresentarão determinadas capacidades para que a inteligência humana se expanda, alterando a anatomia do corpo físico, que deixará de ter certos órgãos e desenvolverá outros, assim como outras alterações serão implantadas pela necessidade de sobrevivência na regeneração. Então, até então,
a medicina compreende e trata os nossos 5 sentidos, mas nós já estamos perto de 12 sentidos. Nós agora, só que não estão sendo explorados, não estão sendo desenvolvidos, a gente não compreende. Quem tem quer que tire. A mediunidade carrega aí um grande grupo desses 9 sentidos. Então, o ser humano está mudando. O ser humano, no futuro, vão ser todos médiums, no sentido de ter essa capacidade de percepção do campo físico ali. As pessoas não vão mais precisar conversar verbalmente. Você entra em contato com o outro, você já percebe tudo o que ele é, a forma como ele vive, como ele vê a vida, como ele pensa. Então, tudo isso está em andamento aí para essa mudança. E a própria Terra também começa a ajustar-se, fisicamente falando, para as mudanças em todos os aspectos, sejam de ordem climática, na fauna, na flora, na estrutura urbana e social, para criar possibilidades de receber em seu seio seres com características diferentes dessa atual geração. Os que ficarem aqui terão de se adaptar a esses novos padrões de existências para acompanhar o crescimento que se fará daqui para frente. Então, aqui ele está falando de mudança física do planeta mesmo. Climática, fauna, flora, urbana e social. Então, tudo isso está mudando, se preparando se transformando para essa nova escola. A gente vai ter uma nova escola com um aprendizado diferente. Então, a escola precisa ter uma estrutura diferente. E um dos motivos de toda essa mudança que a gente está vendo atualmente, isso, lógico, isso sempre existiu, mas agora está tomando proporções que não dá mais para querer esconder, os familiares não conseguem mais esconder essas mudanças nas famílias. Isso veio justamente para chocar, para que a gente entenda que o diferente não é errado, que tem muita mudança aí pela frente. O diferente é um aprendizado diferente, só isso. E que a gente não pode apontar o dedo e dizer que é errado, porque talvez a gente precise passar por essa mesma diferença lá na frente. Então não tem nada certo e nem nada errado. Tudo são experiências de aprendizado. Então não dá para classificar como certo e errado, e sim experiências de aprendizado. Tem a ver como a gente se comporta com essa mudança, com essa diferença, com o que a gente está vivendo. Se analisarmos profundamente o que é um mundo de regeneração, veremos que se refere, na verdade, a uma fase de transição que um orbe passa entre suas condições mais materiais, das quais o mundo primitivo e o de provas e expiações são um exemplo vivo, para se transformar em um mundo ditoso. Então, o mundo de regeneração, na realidade, é um mundo intermediário. Eu compreendo, do que eu estudei até hoje, que o plano de regeneração é a gente botar ordem na nossa casa psíquica, na nossa casa mental. A gente chegou, o mundo de provas e expiações serviu para a gente entender essa lei universal de causa e efeito. Tudo que você faz para o outro volta para ti. Ame o próximo como a ti mesmo. Você é o maior beneficiário disso. Então, a gente chegou num ponto que a gente compreendeu isso e resolveu começar a querer viver isso. Agora, querer viver e vivenciar é uma coisa bem diferente. Então, esse plano de regeneração é para a gente implantar este vivenciário que a gente sabe que deve fazer agora. Então, é um plano da gente equilibrar o que a gente sabe com o que a gente sente. Tudo que fizemos no passado ainda está registrado no nosso inconsciente. Todas aquelas experiências, e olhando para a história da humanidade, não dá para dizer que tem muita coisa boa lá. Então, esse plano de regeneração é para a gente ressignificar todas essas experiências,
resolver todas essas desarmonias que a gente causou lá no passado. Então, temos aí uma grande tarefa pela frente. Não vai ser um céu das religiões antigas, né? De você ficar no bem bom, lá no fresco, só aproveitando, né? Não, é o momento de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Mas de uma forma muito melhor, livre de todos aqueles tipos de sofrimentos físicos, de doenças físicas que a gente enfrentou até hoje. Então, fisicamente, a gente vai rapidamente conquistar uma melhoria, uma qualidade de vida muito boa. Mas, mentalmente, a gente vai ter um trabalho hercúleo aí pela frente. Muita coisa ainda no nosso inconsciente para ser ressignificada. À medida que o mundo se aproxima desse estado evolutivo superior, essas mudanças são feitas sem causar danos para os seres que vivem nele, uma vez que eles mesmos já desenvolveram inteligência suficiente para lidar com essas mudanças e atuar sobre elas. Então, é uma mudança gradativa. Então, como o planeta vai estar mudando fisicamente, como a questão urbana e social está mudando, o ser humano está mudando, o perispírito está mudando, é uma mudança gradual, onde tudo vai em harmonia, acompanhando essa mudança. Não há degraus nessa transição. Aí aqui ele começa num novo assunto, falando aqui dos exilados de Capela, de Adão e Eva e a serpente. Então, dando uma explicação sobre isso. Então, ele voltou aqui na história para explicar esse acontecimento, falando que essa transição já aconteceu lá em Capela e que muitos de nós já fomos expulsos de lá, né? Então, agora esperamos que a gente consiga permanecer aqui. Os primeiros exilados chegam numa condição psíquica de profundo adormecimento consciencial. Podemos, então, mais uma vez, fazer uma analogia com os ensinos do livro de Moisés, que faz referência ao fato de que Adão nasceria numa condição de profundo sono. Então, Adão representa aqui a primeira leva de espíritos exilados que veio de Capela. Então, pela condição psíquica deles lá, eles não teriam condições de vir para cá mais conscientes. Então, já vem numa forma de proteção para eles, para não prejudicar essa caminhada evolutiva deles, numa forma de adormecimento consciencial profundo. Este estado de entorpecimento da mente manteria seu nível de consciência muito próximo ao dos homens primitivos, fazendo com que os exilados mergulhem nessa psicosfera quase sem perceber direito o que está acontecendo. Então lá eles estávamos acostumados com corpos mais sutis, mais elaborados. Em alguns locais você não precisava caminhar, você levitava. Então você vem aqui para um corpo primitivo, que não tem condições de se comunicar nem verbalmente, quanto mais mentalmente, né, ou telepaticamente. Esse estado de adormecimento, sentido pelos primeiros espíritos que nasceram no Egito, foi tão patente que chegaram a descrevê-lo como se fosse uma metempsicose, que é a possibilidade de voltar a revestir corpos animais. Crença esta que era aceita como realidade espiritual viável naquele tempo. Então, a metempsicose veio dessa impressão dos espíritos exilados de Capela, que estavam num corpo sutil, mais evoluído, e de repente se viram num corpo primitivo. É como se a gente se visse num corpo de primata. Então, quem passa por essa experiência pode ter a impressão de que é possível
um ser humano reencarnar num corpo de animal, mas aqui na realidade não foi isso que aconteceu. E desse ponto cresceu essa ideia da metempsicose e muitos povos, muitas filosofias a têm até hoje. Então, na realidade, o ser humano não consegue mais reencarnar num corpo de animal aqui, nesse orbe. Quem for expatriado daqui para um outro planeta, lá sim pode encarnar num corpo de animal, mas que é o protótipo do novo corpo humano daquele orbe. Então, aqui no mesmo planeta, não, você não retrograda. Embora você pode se deformar perispiritualmente e voltar a formas animalescas, mas você não vai reencarnar num animal físico, que há uma diferença aí, né? Passado expressivo período de tempo, chega uma segunda leva de irmãos degradados com um nível de consciência mais desperta do que a primeira e também mais ligados aos desenvolvimentos de seus potenciais emocionais. Fazendo uma referência ao surgimento de Eva na história de Moisés, lá da Gênesis. Chamaríamos esse grupo de raça evânica. Neste enfoque, Adão e Eva seriam os grupos de espíritos introduzidos neste planeta em etapas distintas e se encontrariam para consolidar a integração de valores íntimos, dando passos profundos para a criação da futura humanidade e introduzindo as primeiras lendas desses personagens, como o surgimento dos primeiros homens. Então, aqui existiam seres muito primitivos, os seres originais daqui da Terra, né? Então, essa raça que veio lá de Capela, uma delas vieram de outros locais também, né? Mas ela veio patrocinar aqui o desenvolvimento para que a gente pudesse criar a humanidade. Então, só aqui entre o aparecimento de Adão e Eva são alguns milhões de anos. E quem lê lá no Gênesis parece que foi criado no mesmo dia, né? Adão e Eva. Então, há aí uma compreensão melhor desse simbolismo que é o Adão e Eva e a serpente. Chegamos no limite do nosso tempo, mas só tem mais essa parte aqui para a gente encerrar esse assunto. Então, mais tarde, chegaria uma terceira etapa de introdução desses agrupamentos espirituais. E neste grupo, os exilados não teriam o tamponamento de consciência como os outros, mas teriam um clima de revolta e brutalidade, porque chegam aqui conscientes dessa diferença, de onde saíram e onde chegaram. Mas precisavam disso porque já vieram de outros orbes. Então foi necessário esse choque para tentar fazer com que eles queiram trilhar uma mudança, né? Queiram uma mudança de comportamento. Como há também no suicídio, né? Esse sofrimento maior para que o espírito tenha mais forças para, numa próxima experiência, conseguir segurar esse impulso de fugir da vida, né? Saíram de Capela com um grande grau de inconsciência moral. Ao reencontrarem os outros dois grupos já fixados no processo de despertamento, eles se ligariam, atraídos por afinidades kármicas, e o reajuste entre eles recomeçaria. Devido ao desenvolvimento das condições planetárias nesses tempos, esse terceiro grupo já teria um número maior de espíritos e poderíamos localizá-lo simbólica e historicamente falando na figura da serpente, que seduz Adão e Eva para experimentarem o fruto proibido, despertando em suas consciências adormecidas todo o potencial psíquico do passado, através desse contato entre eles, Adão, Eva e serpente. Com isso, os vínculos seriam refeitos e os recursos de inteligência acordados, rumando assim para a solução dos problemas de ontem que viriam como propostas de trabalho desse reencontro. Então aqui a gente tem uma explicação, segundo André Luiz, desse início lá da Gênese, da questão da criação do homem, né, do ser humano.
Então, da criação não é que não existia o, o anterior ao homem, o homem primitivo, né? O primata, mas sim do início da formação da nova humanidade, do início da utilização da razão. Então, esse grupo foi expatriado de lá para começar a implantar essa evolução aqui na Terra. Assim como a maioria desses espíritos que estão saindo aqui da Terra vão fazer esse mesmo trabalho em orbes mais primitivos. Então, nada se perde na criação. É uma evolução contínua, de um jeito ou de outro. As pessoas sempre vão evoluindo, embora o campo de trabalho possa ficar mais rude, mas sempre indo avante. Então, a gente não precisa se preocupar. Existe uma força maior nos impulsionando para essa evolução. E sempre que a gente cruza os braços ou é rebelde com relação a isso, a gente paga uma conta um pouquinho sofrida, né? Mas isso também serve para a gente aprender que isso é uma lei universal que não tem como fugir dessa evolução e que tem muita coisa boa para a gente aprender lá na frente. Então não tem por que a gente querer adiar isso. Então vamos encerrando os estudos de hoje com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes que possam nos auxiliar nesse momento. Como eu sempre falo aqui, mas sempre é bom relembrar, o principal nesse momento é cada um de nós estar receptivo mentalmente a essas energias. Porque a energia não se ressente da distância, ela se ressente sim do nosso bloqueio, da gente não estar receptivo a elas. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés. Nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do dia, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando o nosso sistema imunológico, ampliando essa energia para a nossa residência, nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas com as quais convivemos, nos preparando para mais uma semana de caminhada, que possamos ser lá fora a mudança que a gente quer no mundo, que a gente não espere mais a mudança de fora, porque ela só vem de dentro de cada um de nós. Se vier de fora, ela pertence a outro e não a nós. Então, essa mudança é conquistada internamente. Que possamos ser lá fora fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão e principalmente de tolerância nesse momento que a gente está vivendo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.